Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. Hoje eu quero falar para vocês sobre será se admins de grupos de WhatsApp são pequenos tiranos? Na verdade, essa conversa ela se baseia numa pesquisa do cientista Nathanael Fest, que ele fez uma pesquisa chamada A Natureza Destrutiva do Poder Sem Status. E o que foi que ele fez nessa pesquisa? Ele comprovou que situações em que o indivíduo ele tem poder, porém não tem status social, ele tende a abusar desse poder. Ou seja, aquela frase que diz assim, o poder corrompe, depende. Se ele não tiver status, a possibilidade dele corromper é muito maior. Se ele tiver status, ele pode corromper. Só que existem outras variáveis no caso para corromper a pessoa, inclusive se ela já for corrupta e aí ela conseguir esse poder. Mas o que é status? O que é esse status que pode corromper ou não? É o respeito social, é assim que ele define. Por exemplo, guardas de trânsito. A probabilidade de um guarda de trânsito dentro de uma situação em que a sociedade não o respeita, vejam só, dentro dessa situação, a probabilidade dele abusar desse poder é muito maior, de acordo com as pesquisas do Nathaniel. Isso significa que depende de uma série de contextos. Por exemplo, um guarda de trânsito, provavelmente no Brasil, eu acho que em todas as cidades ele não vai ser respeitado pela população. Mas talvez na Suécia, na Noruega, países que são mais organizados, não haja esse desrespeito com os guardas de trânsito e também não haja esse abuso de poder como nós vemos geralmente por profissionais dessa área. Mas eu comecei essa conversa com admins de WhatsApp. Por quê? Porque eu estava vendo alguns grupos e eu vejo como as pessoas são sérias em relação a isso, elas colocam regras, tem um presidente, tem um vice, e elas levam tudo isso muito a sério. E aí na mesma hora eu lembrei dessa pesquisa do Nathaniel que eu achei bem interessante e eu disse assim, aqui eu acho que é um exemplo da pesquisa dele, que significa o quê? Que ele cria um poder artificial ali, um poder que não existe, as pessoas não respeitam simplesmente porque não há uma hierarquia real, uma hierarquia que vai afetar suas vidas, então a falta de respeito em relação a isso. Às vezes são amigos, mas tem um admin do grupo e a falta de respeito em relação ao cargo e não em relação à pessoa. Assim como no guarda de trânsito. Às vezes a gente nem conhece o guarda de trânsito, mas a sociedade desrespeita o cargo, é o cargo que não tem status. Então, no admin do WhatsApp, ele é um pequeno universo que ele cria que ele domina, ele cria as regras e quem não as respeitar está fora daquele universo que ele criou. Olha como isso é louco. É um mero grupo para se comunicar, uma coisa simples, mas a pessoa torna algo tirânico. E eu vejo isso em várias profissões, policiais. Lembrando, depende da situação para considerar que aquela pessoa ela aumenta a possibilidade dela de abusar do poder. Professores que perdem o respeito de uma sala, ele tem muito mais probabilidade de abusar desse poder, perseguir alunos e fazer várias coisas ali com o poder de autoridade que ele tem. Professores, policiais, síndicos de condomínio que criam várias regras malucas, ele também geralmente não tem o respeito dos moradores e ele cria várias regras ali para ele impor um poder tirânico que ele não existe. Então eu acho o seguinte, nós temos diversos tiranos na nossa sociedade, pequenos tiranos com seus pequenos poderes. Se ele tiver um pouquinho de poder, ele tem poder sobre 10 pessoas num grupo de WhatsApp. Ele vai exercer esse poder da forma mais tirânica que ele puder. Se ele tiver um mero poder de dar multas de trânsito, ele vai exercer esse poder se ele não tiver status. Se ele puder reprovar um aluno simplesmente porque ele sentiu que o status dele dentro da sala foi perdido, ele vai exercer esse poder ao máximo. Temos pequenos tiranos permeando toda a sociedade. E esses pequenos tiranos, eles são perigosos. Eles não podem ter um mínimo de poder, um poder miúdo sobre uma única pessoa que ele vai
tentar esmagar essa pessoa. Tanto é que existem pessoas que às vezes tem um funcionário, tem uma secretária, ele não tem mais nenhum funcionário e ele é um ditador total, autoritário, com uma única pessoa. Então, poder e corrupção de poder, tirania, autoritarismo, não tem nada a ver com a dimensão do poder, mas sim com a proporção que ele tem na vida da pessoa. Para um ditador que controla a vida de 100 milhões de pessoas, é a mesma proporção que um síndico que controla 100 pessoas ou que um admin de WhatsApp que controla 10 pessoas. Ele se sente tão potente a ponto de querer controlar comportamentos, emoções, pensamentos. Por isso, cuidado. Pessoas tiranas, elas vão estar sempre buscando pequenos poderizinhos, por mais ridículos que sejam, por mais insignificantes e irrelevantes para o contexto geral do mundo inteiro, mas eles vão sentir que eles devem mandar e vão fazer de tudo para que o poder que eles têm seja exercido da forma mais agressiva e violenta possível. Certo? Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo e tchau!